Existem pessoas que se sentem desconfortáveis perto de certos homens sem saber exatamente por quê. Eles não as insultaram, não as provocaram, nem sequer falaram muito. Mas há algo em sua presença que gera tensão. Seu silêncio parece suspeito, sua calma desconcerta. E quanto menos tenta impressionar os outros, mais difícil se torna saber o que está pensando. Esse é o efeito que um homem sigma pode provocar. Não porque queira intimidar alguém, mas porque não transmite muitos dos sinais sociais que as pessoas esperam receber. Ele não busca a aprovação, não reage quando tentam provocá-lo, não muda sua personalidade dependendo de quem entra na sala. E quando alguém não consegue interpretar você, prever suas atitudes ou influenciá-lo facilmente, algo estranho acontece. Essa pessoa começa a se sentir desconfortável. Hoje, você vai descobrir 10 razões pelas quais a presença de um homem sigma pode provocar essa sensação. Porque muitas vezes o que incomoda os outros não é aquilo que você faz. É descobrir que com você as regras que sempre funcionaram para eles deixam de funcionar. E a primeira dessas regras aparece em algo que provavelmente você já viveu mais de uma vez. Existem 3 maneiras extremamente comuns de tentar controlar alguém sem dar uma única ordem: o elogio, a culpa e a exclusão. Um chefe chama você de o mais confiável logo antes de pedir trabalho extra. Uma parceira fica fria depois de ouvir um não. Um grupo deixa de convidar você quando você para de se comportar como esperam. Situações diferentes, mesma mensagem: faça o que queremos e continuará sendo aceito. O Sigma aprendeu a reconhecer isso porque, em algum momento, descobriu que determinada aprovação era condicional. Enquanto agradava aos outros, recebia afeto. Quando estabeleceu limites, tudo mudou. Por isso, consegue aceitar um elogio sem se sentir em dívida, sentir culpa sem obedecer a ela e suportar a rejeição sem voltar implorando por aceitação. O perigo está em interpretar qualquer decepção como manipulação. Mas, quando encontra o equilíbrio, acontece algo que desconcerta. As ferramentas que normalmente influenciam as pessoas deixam de funcionar com ele. E quando essas ferramentas deixam de funcionar, surge algo que incomoda ainda mais. O Sigma percebe quando as palavras e as ações não coincidem. Alguém diz que está ocupado demais para ligar para você, mas sempre encontra tempo quando precisa de alguma coisa. Um amigo promete mudar, pede desculpas, e uma semana depois repete exatamente o mesmo comportamento. A maioria das pessoas aceita as palavras como um recomeço. O Sigma observa o padrão. Isso não significa que desconfie de tudo. Ele aprendeu, geralmente depois de várias decepções, que as pessoas podem dizer quem gostariam de ser, mas suas ações acabam mostrando quem realmente são. Por isso, ele escuta as explicações, mas também se lembra dos fatos. O perigo aparece quando leva isso longe demais e transforma um erro isolado em uma sentença definitiva. Mas, quando existe um padrão repetido, ele para de discutir e simplesmente ajusta o nível de confiança que deposita naquela pessoa. E é aí que surge o desconforto. Com ele, uma boa explicação já não é suficiente para apagar um mau comportamento. E se apenas as palavras não conseguem convencê-lo, existe outra ferramenta que também não garante sua obediência: a autoridade. O Sigma não confunde autoridade com competência. Um chefe pode ocupar o cargo mais importante da empresa e ainda assim tomar uma decisão ruim. Alguém pode falar com enorme segurança sem ter a menor ideia do que está fazendo. Por isso, quando algo não faz sentido, ele pergunta: por que devemos fazer dessa maneira? O que acontece se isso der errado? Ele não está necessariamente tentando desafiar alguém. Simplesmente aprendeu que um cargo não substitui o bom senso.
E isso incomoda especialmente aqueles que estão acostumados a receber obediência sem precisar justificar suas decisões. Mas também existe um perigo: questionar absolutamente tudo até transformar independência em rebeldia. Porque algumas pessoas realmente sabem mais. O equilíbrio está em respeitar a experiência sem abrir mão do próprio julgamento. E essa mesma independência aparece com ainda mais força quando chega o momento de dizer uma palavra que muitos temem: não. E aí surge outra razão capaz de gerar ainda mais desconforto. O Sigma consegue dizer não sem se sentir culpado. Para muitas pessoas, um não nunca vem sozinho. Ele vem acompanhado de uma explicação, um pedido de desculpas e, muitas vezes, uma pequena brecha para continuar negociando. O Sigma pode simplesmente dizer: não posso fazer isso, sem inventar desculpas, sem justificar cada detalhe. Muitas vezes, ele aprendeu isso depois de passar anos dizendo sim para ser considerado confiável. Até descobrir que algumas pessoas deixaram de agradecer sua ajuda e começaram a enxergá-la como uma obrigação. Então, entendeu que se sentir culpado porque alguém ficou decepcionado não significa necessariamente estar fazendo algo errado. O perigo está em transformar limites em frieza e se recusar a ajudar até mesmo quando alguém realmente precisa. Mas um Sigma equilibrado sabe distinguir as duas situações. E isso incomoda porque, quando o não deixa de ser negociável, a culpa deixa de ser uma ferramenta eficaz para mudar sua decisão. E quando aprende a proteger seus limites, acontece algo ainda mais desconfortável. Seus próprios padrões começam a expor o comportamento daqueles que estão ao seu redor. O Sigma não precisa criticar ninguém. Diz que chegará às 8 e chega às 8. Pede dinheiro emprestado e devolve sem que precisem lembrá-lo. Faz uma promessa e a cumpre mesmo quando isso deixa de ser conveniente. Nada extraordinário. Mas quando todos chegam atrasados, dão desculpas ou quebram constantemente suas promessas, o comportamento dele transforma aquilo que foi normalizado em uma escolha visível. Muitas vezes, esses padrões surgem justamente depois de ele ter sido decepcionado vezes demais. Ele aprende que boas intenções não substituem responsabilidade. O perigo aparece quando exige perfeição e transforma qualquer erro em uma falha de caráter. Porque todos nós erramos alguma vez. A diferença está no padrão. E isso incomoda porque o Sigma não precisa apontar seus erros. Às vezes, basta que ele faça corretamente aquilo que você prometeu fazer. E quando alguém não precisa demonstrar constantemente o próprio valor, rompe outra dinâmica que muitos seguem quase sem perceber. O Sigma não participa dos jogos de status. Ele não precisa mencionar quanto ganha, quem conhece ou o que possui para estabelecer sua posição. Também não muda seu comportamento quando alguém importante entra na sala. Pode tratar com o mesmo respeito o dono de uma empresa e a pessoa que limpa o escritório. O problema? Isso torna difícil classificá-lo. Quando alguém se exibe, você sabe que essa pessoa busca admiração. Quando bajula quem tem mais poder, você sabe de qual aprovação ela precisa. Mas quando esses sinais desaparecem, torna-se muito mais difícil saber o que motiva aquela pessoa. O perigo aparece quando ele transforma sua indiferença ao status em outra forma de superioridade. Porque, nesse caso, continua participando do jogo, apenas fingindo estar acima dele. O Sigma equilibrado simplesmente não precisa participar. E quando você não consegue saber o que alguém quer, também não consegue prever facilmente como essa pessoa vai reagir. E justamente porque é difícil prever suas atitudes, surge uma das razões que mais desconcerta os outros. O Sigma não oferece a reação que esperam dele. Alguém faz um comentário provocador esperando que ele se defenda. Um amigo se gaba de alguma coisa esperando admiração. Uma pessoa se afasta esperando que ele vá atrás dela.
Em cada situação existe uma resposta prevista, mas o Sigma quebra o roteiro. Ele pode permanecer em silêncio, fazer uma pergunta ou simplesmente continuar fazendo aquilo que estava fazendo. Muitas vezes, aprendeu que reagir impulsivamente permite que os outros controlem o ritmo da situação. Por isso, prefere observar antes de responder. O perigo está em levar esse autocontrole longe demais e parecer indiferente, até mesmo com aqueles que precisam de uma demonstração genuína de afeto, porque controlar uma reação não significa eliminá-la. Mas quando alguém espera apertar um botão e esse botão não produz resultado algum, surge a incerteza. E essa incerteza costuma revelar muito mais do que se esperava. E quando sua reação não confirma aquilo que os outros esperavam, surge outra situação especialmente desconfortável. O Sigma se recusa a participar de fofocas e julgamentos em grupo. Várias pessoas criticam alguém que não está presente. Todos acrescentam alguma coisa, até que os olhares chegam até ele esperando sua aprovação. Mas não a recebem. Ele pode ouvir e simplesmente dizer: prefiro não julgá-lo sem conhecer a versão dele. Isso muda imediatamente o ambiente. Por quê? Porque a fofoca muitas vezes funciona como uma maneira rápida de criar cumplicidade. Quando todos criticam juntos, sentem que pertencem ao mesmo lado. O Sigma costuma evitar isso porque aprendeu que palavras ditas em particular raramente permanecem em particular. O perigo está em confundir prudência com indiferença e permanecer em silêncio quando realmente deveria defender alguém. Mas quando existe apenas crítica disfarçada de conversa, ele não participa. E isso incomoda porque, sem a aprovação dele, o grupo já não pode dizer que todos pensam da mesma maneira. E essa recusa em buscar a aprovação do grupo também aparece em algo muito mais cotidiano. O Sigma não bajula os outros simplesmente para se encaixar. Ele não exagera uma risada só porque foi o chefe quem falou. Não chama de brilhante uma ideia que considera medíocre. Não enche alguém de elogios apenas porque espera receber algo em troca. Quando reconhece algo positivo, procura ser genuíno. Muitas vezes aprendeu a agir dessa maneira depois de descobrir que os elogios também podem se transformar em moeda de troca. Fazem você se sentir especial e depois esperam cobrar o favor. Por isso, ele cuida do valor de suas palavras. Mas existe um perigo. Ser sincero não significa ser incapaz de reconhecer o valor dos outros. Levar isso ao extremo pode transformar honestidade em uma frieza desnecessária. O equilíbrio está em elogiar quando realmente sente vontade, e não apenas quando isso é socialmente esperado. E isso incomoda porque, com ele, você nunca sabe se receberá a aprovação simplesmente por pedi-la. Muito menos quando chega o momento de fazer perguntas desconfortáveis. E, finalmente, chegamos a um dos comportamentos capazes de mudar completamente o clima de uma sala. O Sigma faz perguntas diretas quando os outros preferem acordos ambíguos. Um grupo aceita um projeto sem definir responsabilidades. Uma família fala sobre emprestar dinheiro sem esclarecer quando ele será devolvido. Todos concordam porque ninguém quer criar tensão. Então ele pergunta: quem será o responsável? Ou simplesmente, quando exatamente? E de repente surge o desconforto. Não porque ele tenha criado um problema, mas porque tornou visível o problema que todos estavam evitando. Muitas vezes, aprendeu isso depois de sofrer as consequências de acordos pouco claros, promessas vagas e respostas que nunca significavam realmente sim. O perigo está em esquecer que até mesmo a verdade exige tato e o momento certo. Ser direto não significa humilhar, mas quando uma pergunta simples deixa uma sala inteira nervosa, geralmente revela algo importante. A tranquilidade dependia de ninguém fazer perguntas demais.
Depois dessas 10 razões, fica claro que o desconforto que um homem sigma pode provocar não nasce necessariamente daquilo que ele faz, mas daquilo que se recusa a fazer. Ele não responde automaticamente à aprovação, não aceita palavras que contradizem os fatos, não obedece a um título sem pensar, não diz sim por culpa, nem muda seu comportamento apenas para se encaixar. E isso quebra muitas das regras invisíveis que mantêm as relações sociais funcionando. Mas existe uma diferença importante entre ser independente e se transformar em alguém inacessível. O verdadeiro autocontrole não consiste em desconfiar de todos, rejeitar qualquer autoridade ou permanecer emocionalmente distante. Consiste em preservar seu próprio julgamento sem perder a capacidade de se conectar com os outros. Porque talvez essa seja a verdadeira razão por trás de todo esse desconforto. Quando alguém não precisa seguir o roteiro que todos conhecem, os outros já não sabem o que esperar. E poucas coisas causam tanto desconforto quanto aquilo que não conseguimos prever.